Confira nessa edição do Jornal da Univates. Trabalhadores com ensino superior recebem salário maior, estudantes se apresentam no seminário Vida Mais Viva e ainda na próxima semana a Estrela passa a contar com nova empresa para o transporte coletivo. As principais notícias da semana você acompanha a partir de agora. O Jornal da Univates deste sábado está começando. Boa noite. Há poucos dias, a Univates comemorou a marca de mais de 1.000 alunos no EAD da instituição. Ontem foi dia de mais comemoração. A Universidade do Vale do Taquari assinou mais um convênio de polo EAD. Agora vai ter educação à distância também em Veranópolis. A Univates tem investido todos os dias no desenvolvimento da instituição e da comunidade. Hoje foi dia de assinar a nova parceria para implantar um novo polo EAD em Veranópolis. Esse é o 14º do projeto. Sempre é muito importante para as cidades onde nós chegamos ter essa parceria, tanto para nós, quanto para a escola, quanto para a comunidade. Em Veranópolis, então, é o Colégio Regina Coeli que nos acolhe como polo e, com certeza, do ponto de vista da educação básica, ter a relação com uma universidade abre muitas portas e amplia a perspectiva, inclusive, dos alunos. Depois de fazermos, digamos, contatos, pesquisas, a diretoria e os conselhos entenderam, e decidiram e deliberaram que a Univates ela preenche todos os quesitos necessários para colocar um polo em EAD e cursos presenciais na nossa comunidade, na nossa escola. Para o presidente da mantenedora do Colégio Regina Coeli, esse é um passo importante também para a comunidade. E a partir da semana que vem, então, já vai entrar a parte de marketing, vai entrar, digamos assim, a parte pedagógica para a gente, digamos assim, começar o mais rápido possível lá. Por quê? Porque agora, não sei se é setembro ou outubro, já vai ter vestibular, né? Então nós já vamos querer, digamos assim, participar dessa etapa do vestibular. E nos próximos dias tem novidade no EAD da Univates. Novas opções de cursos vêm por aí. Para o próximo ano, nós estaremos começando com uma nova área, que é a área de engenharia, né? Então isso abre um leque maior de alternativas para os estudantes, que atualmente estamos com as licenciaturas e vários cursos na área da gestão. E que, sim, um curso na área das engenharias abre uma outra possibilidade, né? É mais um leque de interesses e de necessidades de profissionais que a Univates passa a atender na formação. Debater as questões mundiais. Esse era o objetivo da 7ª Conferência da ONU, feita por cerca de 30 alunos do Colégio Madre Bárbara de Lajeado. A atividade, que já é tradição, foi feita segunda-feira no auditório da escola. Hoje, os alunos do 3º ano do ensino médio do Colégio Madre Bárbara de Lajeado tiveram uma manhã diferente. Através da disciplina de geografia, eles simularam o Conselho de Segurança da ONU. Os estudantes representaram 15 países, membros do Conselho, mais 5 permanentes. Segundo a professora, a atividade começou ainda em abril. Porque a partir do mês de abril a gente já vai estar em sintonia com os principais acontecimentos a nível internacional e também do Brasil, que afetam o bem-estar da população ou até causam temores, né, no cenário internacional. Fazemos um portfólio de dados que depois, ao final, principalmente lá no mês de junho e julho, nós sistematizamos, olha, isso aqui realmente é mais relevante, isso aqui vale a pena ser discutido porque são preocupações muito necessárias a serem discutidas. E aí, no mês de agosto, a gente vai sistematizando os 4 alunos representantes que estão na mesa coordenadora, sentam com a prof, a gente discute e acaba conseguindo organizar as 8 propostas que são votadas hoje. Na simulação, a mesa coordenadora faz a apresentação das propostas referente aos temas. Cada aluno deve defender ou negar as propostas apresentadas, conforme o interesse de cada país. Fica muito interessante essa proposta porque eles têm que prestar atenção no que os outros falam para poderem argumentar, né?
né? Ou também construir moções. Existem alguns momentos em que há muitas divergências entre a proposta, então a gente dá um tempo de debate não moderado, que é quando eles vão conversar com os países vizinhos, tentando estabelecer acordos. Em cima desses acordos, lançam novas propostas ou complementam propostas. A votação depois é feita na seguinte ordem, seguindo as regras parlamentares internacionais. Primeiramente os que são a favor, os que são contra e depois as abstenções. Em 7 anos, 350 alunos já participaram da atividade. Eu acho que é uma atividade muito importante para todos os alunos, visto que a gente tem que se posicionar claramente, com certeza, né, e dominar todos os assuntos que estão sendo apresentados. E eu acho que é uma atividade muito legal, onde todos têm a oportunidade de se inteirar e conhecer melhor sobre todos os países. É muito importante a conferência, tendo em vista que a gente tem que trabalhar o nosso senso crítico. E além disso, é uma maneira de estudo, pois além de estudar o nosso país, a gente tem que se relacionar com as relações diplomáticas do mesmo, o que abrange uma questão muito mais geral e global. Tornar os jovens mais críticos para que lá na frente possam fazer a diferença na sociedade. O que muitas vezes se percebe é que os jovens não estão muito ligados, né, nesse tipo de informação que circula no mundo. E é assim uma forma, logo estarão no mercado de trabalho, estarão na universidade, onde eles terão que tomar posicionamentos. E esse olhar crítico, eu acredito que a conferência sempre dê conta disso e eles realmente conseguem mostrar esse olhar. Ter um diploma de curso superior não é garantia de emprego, mas coloca o trabalhador em vantagem salarial cada vez maior. O investimento em conhecimento e qualificação é sempre uma boa alternativa para se destacar no meio profissional. É em uma sala de aula que começa a trajetória no ensino superior. Conhecimento é e sempre foi uma chave para o sucesso pessoal e profissional. Segundo uma pesquisa disponível no site da Univates, a renda de quem concluiu o ensino superior é em média 5,7 vezes a de quem não tem. O que acontece é que para a empresa é interessante ter um funcionário mais qualificado, e aí entra a questão do ensino superior, porque esse funcionário se torna mais produtivo, né? O ensino desenvolve habilidades e competências, né, que são importantes no âmbito dos negócios empresarial, né, até para gerar um retorno maior para a empresa. Então, aquele funcionário que gera mais retorno, ele tem necessariamente uma remuneração maior, uma tendência a ter uma remuneração maior, né? Então, por isso é o fato principal que explica essa diferença de salário. Nos últimos tempos, a educação tem ficado mais acessível para a população, através de projetos sociais ou financiamentos estudantis. A gente teve uma expansão bastante interessante em termos de educação no país nos últimos anos, né? A gente subiu a percentual de pessoas com ensino superior, isso foi importante. Né, mas a gente ainda tem muito a crescer, né? A gente, comparado com outros países, a gente está em torno de 15% de pessoas com formação superior, né? E a gente tem muito a crescer porque é necessário até para o crescimento da economia do Brasil como um todo que a gente seja mais produtivo, né? Que o trabalho do brasileiro ele gere mais retorno em termos econômicos, né? Segundo esse economista, investir em educação é fundamental. No ambiente de trabalho, ter ensino superior é um diferencial. Funcionário com mais qualificações, né? Seja em nível técnico, nível superior, ele tende a ser mais produtivo, né? Ou seja, ele tem mais habilidades para desempenhar o seu trabalho, né? Ele vai errar menos, ele vai ter mais condições de entender o seu trabalho como parte de um sistema, né? E vai trabalhar melhor, né? Então, isso para a empresa vai gerar um resultado maior. Então, a empresa vai ter mais resultados, mais ganhos, mais lucros, enfim, e isso vai ser bom para toda. É uma relação de ganha-ganha para as duas partes, né? Entre os brasileiros que concluíram o ensino médio, a ocupação cresceu 2% nesse ano. E para os trabalhadores com ensino superior, o avanço foi de 5,3%. O ensino superior, ele abre N oportunidades, né? Tu não fica focado numa só atividade, né? A gente já superou essa época do funcionário ser o executor de uma tarefa mecanizada, uma tarefa repetitiva, né? A gente tem que valorizar as pessoas que têm capacidade de inventividade, de raciocínio, de adaptação. E a seguir tem previsão do tempo, nós já voltamos.
segundo dados do Ministério da Saúde, mesmo o sarampo estando erradicado no Brasil desde 2016, só esse ano foram registrados 1.553 casos no país. No Rio Grande do Sul são 16. A campanha de vacinação terminou ontem, mas os postos de saúde ainda atendem essa demanda com a intenção de conter o surto da doença. Em Lajeado, foram aplicadas 3.474 doses da vacina tríplice viral, que além de proteger contra o sarampo, mantém longe a cachumba e rubéola. Já da poliomielite, foram 3.503 doses. A campanha de vacinação termina amanhã. Então, o ideal é que quem ainda não se vacinou, procure a unidade de saúde para fazer as vacinas, né, para conseguir colocar em dia, para a gente evitar que o sarampo realmente se espalhe, né. E a polio, a gente já está com ela erradicada faz um tempo, mas a gente ainda precisa manter a campanha por causa das migrações. A gente sabe que os vírus acabam sendo circulantes de novo e acabam podendo ter novos casos, né? Nós já conseguimos atingir 94% das metas, então a gente já conseguiu 94%, mas ainda tem uma porcentagem que precisa e o maior número, o ideal seria se a gente conseguisse 100% das crianças do município. O sarampo é uma doença causada por vírus e contagiosa. Os sintomas iniciais são febre, tosse, irritação ocular, corrimento no nariz e manchas vermelhas na pele. O sarampo ela é uma doença bem complexa, né? Está associado muito a pneumonia, a infecções. Ela abre as portas, na verdade, para muitas doenças associadas. E aí a criança pode ir para uma internação, pode ir a óbito, são doenças bem graves que a gente tem como imunizar. Então, a gente tem que fazer o possível para evitar que as crianças se contaminem. Da mesma maneira, a polio, né? A gente hoje não tem mais a noção de ver as crianças com polio com problema para caminhar, com problema de locomoção, mas ainda alguns adultos mais velhos a gente consegue ver as consequências da polio e são doenças bem graves, são doenças que têm consequências para a vida toda. Então, o quanto antes as pessoas puderem estar se vacinando, puder manter as suas crianças vacinadas para a gente conseguir manter essas doenças longe das nossas crianças. O público-alvo são crianças de 1 a 5 anos. Segundo essa enfermeira, a imunização é de graça e fundamental para evitar o surto da doença. Precisa ter a carteirinha porque o registro e a forma como a gente faz a vacina depende da situação vacinal anterior da criança. Então é obrigatório ter a carteirinha de vacina. Todas as unidades de manhã vão estar abertas normalmente e de tarde, como é o último dia do mês, a gente tem relatório, vai estar aberto os 3 centros de saúde, do Montanha, do São Cristóvão e aqui na unidade central. Na unidade central a gente vai ficar amanhã até às 19 horas para poder dar a oportunidade de quem ainda não conseguiu aplicar a vacina. A educação está presente em todas as áreas do conhecimento. Esse foi o tema central do seminário Sincovat que aconteceu ontem na Univates. O evento começou às 8h30 da manhã e seguiu até às 6h30 da tarde. 4 palestrantes nacionais e internacionais sobem ao palco do Teatro da Univates para o 13º Seminário Sincovat. Tudo começou com o cientista alimentar Tiago Rocha, que destacou os piores e melhores alimentos do mundo. Depois foi a vez do neurocientista Pedro Calabres, que falou sobre o comportamento humano. E à tarde teremos 2 palestras com a doutora Margherita, que é italiana, e com o Renato Operti, que é da Unesco, né? Ele vem da Suíça, para falar sobre educação, sobre currículos. E também temos um momento à tarde que é a premiação, né, que a gente escolhe um contador que se destaca, né, na comunidade contábil e na comunidade também, e uma empresa ou uma entidade que também presta serviços relevantes para a classe contábil, né? Então a gente faz essa premiação também. E sempre no intervalo tem uma apresentação artística. A gente teve a abertura, né, dos hinos com a Orquestra Jovem de Teutônia. Teve agora o balé do Recanto do Maestro e eles voltam à tarde também para fazer apresentações de balé. O tema desse ano é a ação maior da educação é despertar valores internos. É pensar fora da caixa. É sair um pouco do nosso mundo técnico, sabe? A gente está o dia inteiro dentro das nossas empresas, dos nossos escritórios, né? E a gente queria fazer uma coisa diferente. Realmente tirar as pessoas hoje do seu dia de trabalho, da rotina que elas têm e vir pensar um pouco na saúde, na qualidade de vida
né, no bem-estar. Esse é o objetivo, é tu tentar fazer alguma coisa para melhorar a tua qualidade de vida e melhorar, tu chegar ali no 75 com boa qualidade de vida, né? Evento para contadores, empresários, gestores, estudantes e profissionais liberais. É para a comunidade em geral. A gente tem um grande número hoje aqui de professores, secretarias de educação que aderiram e compraram a ideia, estão aí também, funcionários de empresas. Então a gente está vendo que tem vários segmentos aqui. Tem indústria, tem comércio, tem empresários, professores, contadores. Sabe, a gente conseguiu realmente reunir uma mescla de público. Por causa do tema, né? Educação é uma coisa que tu pode falar uma vida inteira, tu acha que tu sabe tudo, mas tu sempre vai sair de um lugar assim com uma coisinha a mais, com um conhecimento a mais. A ideia é fazer a plateia refletir sobre a educação na sociedade atual. Tu quer planos para um mês, planta arroz. Quer planos para um ano, planta uma árvore. Mas tu quer planos para a tua vida inteira, educa as pessoas, né? Eduque a si, eduque a seus filhos, a sua família. É investir, é ler um livro, é sentar junto, é conversar, é desligar um pouquinho o celular, sair um pouco da frente da televisão, é a gente voltar o olhar para dentro de nós mesmos e tentar fazer uma coisa diferente do que tu vem fazendo, né? Abrir os horizontes, os olhos e viver uma vida muito feliz e saudável. Agora falamos da previsão do tempo para amanhã. As temperaturas apresentam pouca alteração e ocorre outro dia chuvoso na região. Em Lajeado, as temperaturas ficam entre 14 e 18 graus. Em Putinga, a mínima deve ser de 12 e a máxima de 17. Já em Coqueiro Baixo, as marcas ficam entre 13 e 17 graus. E no próximo bloco, estudantes se apresentam no seminário Vida Mais Viva. É a seguir. Projeto criado para conscientizar os adolescentes. A 4ª edição do concurso cultural Vida Mais Viva Sem Álcool reuniu na manhã de quarta-feira centenas de jovens no auditório do prédio 7 da Univates. Falar sobre a proibição da venda, fornecimento e consumo de bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes através da arte. A 4ª edição do concurso cultural Vida Mais Viva Sem Álcool termina hoje com apresentações de trabalhos, feito por alunos de escolas estaduais, municipais, particulares e entidades da região. O auditório está lotado, mais de 500 crianças hoje aí, adolescentes, trabalhando de forma lúdica um tema que é espinhoso nessa idade, que é a questão do consumo, a prevenção ao consumo do álcool. Então hoje nós vamos ter apresentações de música, teatro, vídeo e dança, o que fez com que as escolas participantes tivessem que estudar esse tema, fazer coreografia, fazer planejamento, fazer roteiros. Isso tudo traz uma certa conscientização. Eu dei um exemplo antes de que é como se fosse uma vacina. Nós não estamos garantindo que a vacina vai dar efeito, mas com certeza ela pode nos ser útil na hora de tomar a decisão. Então, nosso trabalho é ampliar esse nível de consciência e de responsabilidade, ou seja, e a formação, a educação, ela tem que ser compreendida pelo seu público e essa linguagem é a linguagem da criança, do adolescente, aquilo que ele gosta de fazer, aquilo que o identifica como tal, como criança e como adolescente. Tudo começou às 8h30 da manhã com os temas música e dança. Na parte da tarde, é a vez do teatro e vídeo. Mais do que competir, a ideia é transmitir mensagens de conscientização. Antes dos 18 anos, não beba, por causa que pode trazer algum problema no organismo, pode trazer tristeza para a família, né? E a nossa mensagem na música, porque para nós todo mundo na Islã amamos música, né? A nossa mensagem é passar o beija-flor, que é o símbolo da Vida Mais Viva, e passar a trajetória do Vida Mais Viva também. Como a gente sabe da existência do concurso, desde o início do ano a gente já pensa sobre ele, né? Então o meu objetivo principal esse ano foi tentar trazer uma música
que tivesse a letra com esse tema, né? Com a questão do álcool, o quanto que o álcool afeta as nossas vidas, que não é preciso beber para ser feliz, esse tipo de mensagem. Então, assim que eu consegui a música, a gente já começou o trabalho coreográfico, né? Que elas participam da aula uma vez por semana, então nessa aula a gente foi ensaiando, foi trabalhando outras atividades para desenvolver expressão, né? Porque o objetivo da coreografia era trazer de uma forma séria esse tema, porque a letra é bastante forte da música que a gente usou. Então a gente quis fazer uma coreografia também mais séria para trazer de fato a mensagem que a gente queria. Os melhores trabalhos são premiados. Primeiro, segundo e terceiro lugar com troféu e valores em dinheiro. Incentivo que devem ser usados em atividades pedagógicas. É um tema muito sério, né, que a gente vê nas nossas escolas. Os jovens hoje em dia estão entrando pesado, né, no álcool e drogas. Então acho que é um tema que a gente sempre tem que falar, sempre tem que lembrar e trazer esse tema através da dança, da arte. Eu acho que é uma forma perfeita, porque eles com certeza absorvem isso tudo. É um tema que pode ser trabalhado de forma lúdica, de forma diferenciada e com a própria ampliação do conhecimento e da resiliência, né, que é aquela capacidade de se recompor diante de um fato. Então, acho que isso é uma estratégia que a gente está apostando que vai dar certo. A Prefeitura de Estrela apresentou quinta-feira pela manhã a nova frota de micro-ônibus que vai circular no município a partir de segunda-feira. A empresa Trevo Sul foi a vencedora da licitação para realizar o serviço de transporte público coletivo. A partir de semana que vem, Estrela vai ter uma nova empresa prestando serviços de transporte coletivo dentro do município. Vão ser 4 micro-ônibus novos e um reserva seminovo à disposição da comunidade. A partir de 2005, 2006, o Ministério Público já exigia do município licitação. Por N situações não era possível, em virtude de ter dificuldades para fazer o processo. Mas nestes últimos 2 anos, o governo se organizou também e tivemos essa possibilidade, né, com sucesso. A grande preocupação que tínhamos é que aumentasse a tarifa desses veículos. Mas com o modelo que conseguimos adotar, isso teve até uma pequena redução, de 2,76 para 2,71. Todos os dias, cerca de 1.300 moradores de Estrela usam o transporte público para se locomover. Os novos veículos têm tecnologia para dar conforto e incentivar a comunidade a usar as linhas de ônibus. Então, esses veículos são todos novos, a licitação exigiu uma média de 8 anos. Eles vêm equipados com ar-condicionado, vêm com escada hidráulica para os cadeirantes, enfim, dando maior qualidade ainda. Temos que ressaltar que as empresas que faziam o serviço faziam um ótimo serviço, muito bem reconhecido pela nossa comunidade, mas que em virtude da questão legal foi exigida a licitação e estamos procedendo. A partir de segunda-feira, esses novos veículos estarão circulando no transporte coletivo urbano de Estrela. A nova tecnologia também vai ajudar quem precisa de acessibilidade, como cadeirantes. A gente espera que com isso a gente consiga realmente dar maior mobilidade a essas pessoas, principalmente aos cadeirantes, as pessoas que têm muita dificuldade, até mesmo um idoso que tem muita dificuldade de subir a escada pode subir através dessa rampa de acesso a cadeirantes. Então temos aí a possibilidade das pessoas poderem circular com maior facilidade dentro do nosso município, entre bairros inclusive. Então eu acho que esse é o grande ganho. Segundo o prefeito de Estrela em exercício, novos horários vão ser disponibilizados. Teremos mais horários e o pessoal da prefeitura já está divulgando eles, né, nos espaços dos meios eletrônicos, né, nos sites, enfim, isso está sendo divulgado. Vai estar afixado também nos ônibus, então isso vai facilitar, porque, por exemplo, nós temos um dos locais onde nós tínhamos 8 horários por dia, teremos 12, que é um dos loteamentos populares que fica mais distante. Então, tudo isso vai facilitar as pessoas estarem circulando dentro da nossa cidade, seja para trabalho, seja para lazer, ou seja, simplesmente, né, pela vontade de circular dentro da nossa cidade. Depois de 10 derrotas seguidas, a LAF venceu no último fim de semana a AES por 6-2. Agora, a equipe de Lajeado se prepara para o próximo desafio.
Mais do que nunca é hora de continuar suando a camiseta. E é isso que a LAF está fazendo. A vitória no sábado em cima da equipe de Sobradinho dá mais tranquilidade para seguir o trabalho. Fazia tempo que a gente não vencia, né? Nós estávamos atrás da vitória fazia horas. Não estávamos encontrando, estávamos jogando muito bem, a equipe estava bem nos jogos, mas infelizmente chegava no final do jogo, a gente sempre cedia ou a derrota ou o empate. E esse jogo foi um jogo que a gente fez, teoricamente, aí, um jogo mais equilibrado, né? Desde o começo até o final do jogo. Tivemos um equilíbrio, tivemos uma cautela muito grande, principalmente na nossa parte defensiva. E nos deu um up aí, né? Nos deu uma ajuda aí, porque a gente possa agora lutar também para buscar uma vaga entre os 8, né? Nesse momento, a equipe de Lajeado está na 9ª posição com 17 pontos. Foram 17 partidas, 5 vitórias, 2 empates e 10 derrotas. 33,33% de aproveitamento. A nossa equipe, ela pecou muito em alguns jogos, né? Então ficamos praticamente 9 jogos sem vencer. E isso nos dificultou, isso nos deixou na tabela numa situação um pouco incômoda. Mas tivemos aí, eu acredito aí, não favorecimento da tabela, né? Porque pegamos as equipes de liga, então foram jogos que a gente não conseguiu pontuar. A gente avalia que a gente tem chance de classificar, né? Porque a gente eliminou os confrontos teoricamente mais fortes, né, da Liga Nacional, e a gente acaba pegando os times do mesmo patamar que a gente, né? Que investe como o nosso clube, né? A gente acredita, sim, a gente sabe que a gente tem que fazer a maioria, tipo, ganhar quase todos os jogos e torcer por alguns resultados, né? E enquanto a gente tiver chance, a gente vai lutar até o final. O próximo desafio da LAF é contra o Bento Futsal nesse sábado fora de casa. No primeiro confronto entre as equipes, a LAF venceu por 4-0. O Bento se reforçou bastante, né? A equipe do Bento se reforçou, todos os jogadores de fora, o pessoal tem um tempo maior de trabalho. É uma equipe com jogadores experientes, jogadores que têm uma carimba de salonista. É uma equipe que a gente não sabe como está nessa situação da tabela também. E então a gente está nos preparando para um jogo muito difícil lá em Bento. Eu acho que a gente tem que adotar a mesma postura que a gente adotou aqui no jogo aqui em Lajeado, né? Que foi tirar o tempo todo e usar o que a gente tem de melhor, né? Que é impor o nosso jogo, né? E eu acredito que a gente tem tudo para sair com um bom resultado se a gente fizer o mesmo jogo que a gente fez aqui. A LAF volta a jogar hoje contra a BGF fora de casa a partir das 8 da noite. E o Jornal da Univates deste sábado fica por aqui. Mais notícias na segunda-feira a partir do 12h15. Obrigada pela sua companhia e uma boa noite.